Olá e bem-vindos a mais um episódio do Começa Aqui. Eu sou a vossa moderadora Kelly Jean e hoje vamos conversar sobre a vulnerabilidade emocional nas relações. As nossas convidadas hoje é a Nilsa Matusse. Olá, bom dia. Eu chamo-me Nilsa Matusse, sou muitas coisas. Ainda esta manhã estávamos ali a rir porque perguntaram o que tu és? Eu não sabia responder, mas entretanto eu sou mestre em coaching integral sistêmico, sou business coach e também sou especialista na ferramenta DISC Assessment. DISC é uma ferramenta que mede as questões comportamentais, o perfil comportamental, na verdade. Sou mãe de 2 rapazes lindos, modesta parte. Muito obrigada. Essa é quem eu sou. E sou filha amada de Deus, na verdade. Bem-vinda, Nilsa. E a Cândida Mubal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que estiverem te acompanhar. Meu nome é Cândida Mubal. Eu sou cristã, eu sou psicóloga, ativista social, colunista de um jornal, youtuber, residente de um programa de televisão e atriz amadora. Então, sou um pouco de... Sou filha, ainda não sou mãe, sou filha, sou sobrinha, sou neta e sou tia de 2 sobrinhos muito traquinas que eu mando um beijo, a Luan e a Adriel. Tia vos amo. Obrigada, Cândida. Bem-vindas. Como é que estão-se a sentir? Preparadas para a conversa? Opa, eu nasci preparada. Alright, então vamos conversar. A primeira pergunta, então, para dar partida à nossa conversa. Em algum momento da vossa vida adulta, já sentiram dificuldade em mostrar fragilidade ou falar abertamente dos vossos sentimentos, mesmo numa relação próxima? Então, pode ser profissional, romântica, familiar. Eu não sabia que as perguntas eram tão pessoais. Eu pensei que fosse para falar de forma genérica, mas eu sou uma ser humana. A minha vida adulta é ligeiramente nova. Eu só tenho 31 anos, faço 32 próximo mês. Mas sim, principalmente pelo fato de as relações atuais serem muito superficiais, serem muito mais transacionais. Eu sou amiga de porque anda de Range Rover, porque é aquela que pode me dar isto e aquilo. Nós estamos numa sociedade capitalista, julgamos mais pelo ter do que o ser. Então alguns valores são ficar deteriorados. Mas eu, graças a Deus, eu sou muito bem relacionada. Eu tenho amizades de longa data, vou seguindo, fazendo amizades boas e sólidas, mesmo com a minha idade, mesmo na idade adulta. Porém, à medida que eu fui crescendo, eu tinha muita dificuldade de falar dos meus sentimentos, principalmente em grupos de amigas, porque eu tinha medo de virar fofoca, de que os meus segredos fossem expostos. Porém, eu sou um livro aberto, agora já não tenho assim tantos segredos capitais. Mas eu tinha muito medo de exposição, até porque e nessa altura de screenshot, os screenshots podem parar não sei aonde, e eu tinha muita relutância em às vezes ser honesta e falar o que realmente eu estava sentindo. Eu sou aquela pessoa autoastral, estou sempre bem disposta. E as pessoas me consideram muito forte. E com a profissão que eu tenho, psicóloga, elas acham que eu sou a tal gestora nata de problemas. E quando eu demonstro vulnerabilidade, tu vês o espanto das pessoas. Uau, tu também sentes isso? Meu Deus, eu também sou um ser humano. Então, às vezes, eu tive que camuflar em vários momentos. Em algum momento até houve uma conversão de papéis, onde eu assumi ser mãe da minha mãe, principalmente após a morte do meu pai. Eu tive que assumir a gestão emocional da casa, sendo porque meu irmão estava doente, a minha mãe estava muito frágil. Eu tive que fazer aquela strong, que sim, eu vou ler a mensagem, que sim, eu vou encarar tudo. E o luto só fui sentir 2 anos depois. No momento onde as pessoas já haviam superado, eu estava a sentir a falta, dizer que a ficha caiu, o papai de fato já não vai voltar. Então são situações que nós vamos aprendendo ao longo da vida, mas em suma acho que é isso. Já sim já tive muitas dificuldades, mas vou seguindo a fazer terapia, a melhorando cada dia, e hoje em dia já sou um pouco mais aberta. Porém, tenho pessoas da minha vida que Deus me mostrou, nas quais eu me sinto mais aberta a me vulnerabilizar. Não com toda a gente, mas com pessoas já definidas, maduras na fé, pessoas já bem vividas, que me orientam e me acolhem e sabem dos meus lados maus. Exato. Eu vou dizer que as nossas crenças, elas criam armaduras em nós.
E enquanto eu crescia, eu venho de uma família em que meu pai era abusivo. E enquanto nós crescíamos, ou melhor, enquanto eu crescia, eu aprendi a criar essas armaduras. E uma das armaduras era o medo da intimidade, né? Intimidade como ser humano, como pessoa vulnerável, como pessoa que ama e como pessoa que aceita este amor. Então, estando neste movimento, né? Enquanto eu crescia, eu ia... Porque eu carregava esta energia, eu atraía as pessoas erradas. Há um dado momento, quando eu percebi que eu ser vulnerável não é sobre a outra pessoa, é mais sobre mim, é mais sobre eu deixar-me amar, eu comecei a perceber que tenho que deixar de ser ansiosa e perceber que não devo ter medo de intimidade, não devo ter medo das pessoas. E quando eu percebi isso, eu comecei a doar-me mais, comecei a aceitar receber amor, principalmente porque no processo Deus esteve lá. E quando nós percebemos que existe este alicerce, nós entregamos-nos mais. E eu percebi que não era sobre o outro, era mais sobre mim. O que é que eu quero para mim? Como é que eu quero estar no meio das pessoas? Qual é a energia que eu quero transmitir para o trem? Então, a partir do momento em que eu percebi que era muito mais sobre mim, sobre a minha leveza, eu estar leve e deixar-me fluir. Por quê? Porque nós temos que nos amar uns aos outros. Se nós não percebermos isso, o mundo não tem como fluir. Então, foi aí que trouxe-me a virada de chave, né? Divisor de águas. Foi mesmo um divisor de águas, porque eu percebi que era importante eu viver. Okay, então, estas nossas defesas emocionais acham que vêm então da educação, vêm de experiências passadas, desilusões? É múltiplo. Nós somos seres complexos, psico-biosociais, culturais, espirituais, e na complexidade do ser humano, os fatores genéticos hereditários fazem conta, fatores sociais, da aprendizagem social, da observação fazem conta, experiências individuais, traumas, situações, família, principalmente a figura materna e paterna, influenciam bastante para a formação do caráter do indivíduo, a forma como ele se percebe, quem ele vai andar, até na escolha de um parceiro que vai fazer parte. Como esteve muito bem a dizer a nossa convidada Nilsa, ela em algum momento atraía homens de um determinado perfil. Ela contou que tinha um pai abusivo. Quizá aqueles homens eram parecidos com seu pai, inconscientemente ela atraía e não sabia. Então tem uma teoria psicanalítica do Sigmund Freud que ele explica bastante essas questões dos complexos que nós temos, dos conflitos que nós temos desde a fase oral, desde a infância até a adolescência, que influenciam muito a nossa vida adulta. Porém, a graça do ser humano é que nós somos eternamente aprendizes, nós vamos morrer a aprender e é possível sim ressignificar. A história de Júlio parava de hora, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, nós somos seres que podemos assimilar, aculturar novas coisas, aprender novas dinâmicas. Eu talvez na infância ou adolescência cresci muito retraída, tímida, mas eu posso treinar, ter uma boa orientação e ficar mais extrovertida, mais comunicativa. Isso treina, tudo bem, há pessoas que já nascem com essa tendência natural. Mas há outras que precisam treinar, da mesma forma que há pessoas muito extrovertidas como eu, que precisam treinar um bocadinho, se conter entre vários ambientes. Não faço de propósito, às vezes falo muitas coisas, então contenha-se, não falo muito, também é um treino. Então vamos seguindo. Eu acredito que sim, é importante que nós tenhamos em conta que o ser humano não se explica com uma só teoria, por essa razão existem várias. E diante disso, já respondi a tua pergunta. Nilsa, queres contribuir com alguma coisa? É mesmo o que a colega esteve a dizer, que enquanto nós não decidirmos, né? O Paulo Vieira tem uma frase, que ele diz assim: nós temos a vida que nós merecemos. Isto para dizer que se hoje eu estou assim, é porque eu mereço estar assim. A vida que eu tinha era com base no significado que eu dei para a minha vida. Mas hoje, qual é a escolha que eu quero ter, que eu quero fazer? Então, hoje eu escolho ser melhor, né? Então, a partir do momento em que nós percebemos
que nós temos que ter vontade de melhorar todos os dias. É uma escolha. É como amar. Eu escolher todos os dias acordar e dizer eu vou amar. Então, vocês acham que o medo da rejeição, de certa forma, influencia essa nossa vontade de ser abertos nas relações, de comunicar, de ser vulneráveis? É a rejeição somente? Mais alguma coisa contribui para nós termos essa atitude, este receio? Não é só a rejeição, porque o meu corpo, é assim, a partir de um trauma que eu tive lá no passado, né? O meu corpo percebe que se eu não me proteger, ela vai sofrer. Então, aquele movimento que o corpo já vai me dando, que olha, cuidado com os homens, cuidado com a fulana de X. Aquele movimento é que faz com que eu me retraia, que eu não me doe. Por quê? Porque, cuidado, já te aconteceu. Então eu fico com as guardas sempre. Enquanto eu não perceber o processo, enquanto eu não perceber que eu tenho que passar por um processo de cura, enquanto eu não perceber que sim, aconteceu, mas hoje, qual é a escolha que eu faço hoje? Será que eu quero continuar com medo? Enquanto eu tenho medo, eu não vou me doar nem sequer para os meus filhos, porque aquilo está no nosso subconsciente. Então, se eu decido que não, eu quero fazer por mim e não porque o meu esposo, a minha esposa reclama disso, aí nós nos tornamos melhores verdadeiramente. Eu ia acrescentar não somente o medo de rejeição, mas a questão de complexo de inferioridade, ou então complexo de superioridade, ou então a pessoa achar que não merece ser amada. Há pessoas que crescem num lar abusivo, ou então cresceu como vendo outras pessoas não ter bons exemplos de amor, porque essa questão também se aprende por observação. E ultimamente a família, que a Bíblia diz que eu também gosto de dizer e assumir que a família é o pilar. E a família é como se fosse uma faca de dois gumes. Ela tem aquele papel de proteger, educar, fazer crescer um homem digno, um cidadão digno que vai exercer a cidadania no seu pleno. Mas também na família nós vemos relacionamentos abusivos, violência doméstica, pais alcoólatras. E só para ter em conta, o índice de violência sexual, violência doméstica que ocorre em menores de idade e também mulheres, são feitas com pessoas do seu ciclo familiar, não é alguém distante. Então, se nós crescemos pensando de alguém que deveria te proteger, um pai tem a cara de pau de violar a sua filha de 8 anos, um tio tem a cara de pau de violar a sua sobrinha, de bater, etc. Nós já estamos, se na infância principalmente, tu olhas a tua figura paterna e materna como se fossem seus heróis. Os seus pais são tudo que tu tens e tu estás extremamente vulnerável e dependente daquelas pessoas. Esses exemplos que tu tens, que são maus exemplos, são pessoas que agridem em qualquer... Não sou tão não defensora de algumas palmadas para as crianças. Há psicólogos que dizem não, nem uma palmada, zero, porque é traumatizante. Eu acho que uma palmada bem justificada, de quando em vez, em doses certas, não era levar ferro e queimar a criança, pode ser feita. Eu levei umas palmadas e dou graças a Deus por isso. Mãe, obrigada, principalmente a minha mãe. O chinelo funcionou muito bem no meu rabinho em algum momento. Meu pai nem tanto, ele não gostava disso. Mas eu acho que sim, algumas palmadas bem justificadas, mas não agressivas, podem fazer com que a criança perceba e ela fique na linha, porque ela está a aprender a ser uma cidadã, está a aprender a crescer e a saber estar e ser. Então tudo isso vai te moldar. E vai moldar o adulto que tu vai te formar. Então, os valores nesse âmbito, a questão da religião, ser uma casa de valores, princípios, onde havia educação, onde havia o diálogo, era a principal forma de resolver os conflitos e problemas, porque família perfeita não existe. E eu costumo dizer sempre a todos os meus pacientes que aparecem com dores e traumas de pais, na sua maioria são homens, desculpa, que parece ter um poder extremo, de pais ausentes, de pais muito autoritários, etc. Eu costumo dizer, infelizmente, tu não escolheste para ter o pai e a mãe e o irmão que tu tens. Foi dádiva ou castigo do universo, não sabemos. Mas tu tens que conviver com essas pessoas.
E é um princípio bíblico, honrar o pai e a mãe. É mesmo. E não disse honrar o pai e a mãe quando o pai for bom, for polite, for cool, foi alguém que paga as contas. Não. Honrar o pai ou a mãe, mesmo sendo alcoólatra, mesmo sendo violador. Então, às vezes, é isso. As pessoas, às vezes, devem perdoar os seus progenitores. Isso é um grande limite. Eu conheço mulheres que não querem ter filhos por conta disso, não querem ter relacionamentos, mas não querem compromisso sério, não querem casar por conta disso, porque não tem bons exemplos. Põem todos os homens na mesma farinha, porque todos são violadores, o que não é verdade. Há homens afáveis, há homens bons, e a graça de ser humano é que nós nascemos para nos complementar. Isso também justifica. Algum caso estamos a ver de orientação sexual diferente. Algumas lésbicas, bissexuais, transexuais, se vamos olhar na gênese da história, não foi uma escolha porque eu vou gostar de alguém do mesmo sexo. Às vezes são ideias traumáticas da infância, que foi moldando e fazendo com que a pessoa sinta atrações da pessoa do mesmo sexo, porque são pessoas que onde eu me sinto mais segura, não são violadores, não são abusivos, as mulheres são mais afáveis, a pessoa vai gostando disso inconscientemente. Então, acho que é a complexidade do ser humano. Por essa razão, adverto, você que é tio, que é pai, que é mãe, por favor, vamos prestar mais atenção nas crianças, principalmente do lado emocional delas. Uma palavra pode ferir bastante. Os exemplos, porque exemplos arrastam. Não adianta dizer não quando você age de forma contrária. Por favor, vamos ser coerentes e educar os nossos filhos a andarem de acordo com aquilo que nós pretendemos ser. Contando que não existem pais perfeitos e educação sem trauma não existe, sempre haverá alguma coisa, mas vamos tentar o máximo dar um conforto para que essa criança cresça dignamente bem. Obrigada. E com este conhecimento todo, mesmo agora na vossa fase da vida adulta, já sentiram-se que era mais seguro esconderem as vossas emoções nas relações do que serem honestas? Várias vezes. Várias vezes. Porque não demos significado, né? A questão da ressignificação é muito importante, que é qual é o significado que eu dei para um relacionamento. Ela falou também da questão do merecimento. Será que eu me sinto merecedora deste amor? Então, quando estas duas coisas entram em choque, aí vem este medo. E também tem aquela outra parte. Enquanto ela falava, eu também lembrei-me da comparação. Quando os nossos pais comparam os filhos. Olha, porque o teu irmão é melhor e não sei o quê. Eu cresço a perceber que eu não mereço. Que eu não sou melhor, que eu não consigo. Então, por isso que ela falava, vamos ter cuidado com o que nós dizemos aos nossos filhos. A outra coisa é o toque. Eu pelo menos sou de uma geração em que os meus pais e tantos outros pais não abraçavam. Mas não é porque eles não quisessem nos abraçar, eles não aprenderam a ser abraçados. Era a forma como eles estavam amor. Exatamente. Mas hoje nós somos pessoas ressentidas disso, porque não houve toque, não houve abraço, não houve acolhimento. O que acabou acontecendo foi este medo de nós nos sentirmos vulneráveis. Se eu ficar vulnerável consigo, provavelmente tu não vais me dar o que eu preciso, né? Então, às vezes é só um abraço, mas mesmo naquele abraço há um medo. Se eu for ela me rejeitar, se eu for abrir os meus braços e ela humilhar-me. Então, estes todos os aspectos contam para a forma que nós vamos olhar para a vida. Então, é importante pautar, para quem tem filhos pequenos, pelo abraço, não compare seu filho nunca, ainda que apeteça. Por quê? Porque nós podemos controlar as nossas emoções. Então, quando nós aprendemos que quando nós nos sentimos irritados, vamos sair um bocadinho, dar uma volta e voltar, olha filho, isto e aquilo. A palmadinha é importante também, eu acho. Então, quanto mais nós abraçarmos, nós ouvirmos, nós acolhermos, porque o acolhimento é fundamental. Nós, como adultos, ainda queremos ser acolhidos, ainda queremos ser amados, ainda queremos
Então, afeto. exatamente. Exatamente, eu concordo, não podia falar melhor, mas um aspecto que eu olho com muita tristeza nesse mundo, com a revolução industrial, esse mundo atual da globalização, infelizmente as pessoas até normalizam a intimidade sexual, íntima sexual, e não a intimidade emocional. Há pessoas que se encontram porque o sexo você pode ter em uma chamada. Sinceramente, se eu quiser fazer sexo hoje, eu vou encontrar alguém disponível, menos o cameraman. Mas é interessante, voltando, é interessante. Vamos cortar essa parte. É interessante prestar atenção que até intimidade sexual, para as pessoas ditas mais religiosas, o sexo só podia ser feito num casamento. Não era uma coisa que era acessível para todo mundo a ponto de vender-se, estipular-se e tudo mais. Então, as pessoas hoje em dia são capazes de dormirem com diferentes parceiros e, no final das contas, não saber qual é o prato predileto daquela moça que eu dormi ontem. Não saber coisas básicas, o nome completo. Não sabe, mas teve uma intimidade sexual com aquela pessoa. Se vulnerabilizou, deixou-se desnuda, fez relações sexuais, posições e tudo, mas não conhece o básico. E estamos a ter esse tipo de relações, de troca de favores sexuais e sem intimidade emocional. Então começa a refletir o teu relacionamento. Será que é só pela cama? Porque chega um momento da nossa vida, principalmente na velhice, onde o sexo já não é praticado todos os dias como na juventude, etc. Nem 3 vezes por semana. Nós já queremos estar com pessoas que sabemos conversar com elas, que sabemos ter uma intimidade de falar sobre assuntos, falar sobre vida política, falar sobre o cuidado de filhos. E há mulheres que não sabem oferecer uma conversa ao seu parceiro fora a cama. Está a chegar os dias dos namorados daqui a pouco. Já começaram a circular aqueles memes. Nesse ano, meninas, queremos presente. Corpo, não queremos. Então, há mulheres que já não sabem oferecer, já não sabem dar. Isso também existe. E há também homens que, para além do dinheiro, não sabem dar acima disso. Porque tudo é, por mais que eu ligar, amor, não estou bem. Então, M-Pesa, não está chona, posso mandar? Já não há nada. Então, estamos a ter relações muito tristes. Quando foi a última vez que você conversou com teu namorado e foi honesta naquilo que você sente? Inclusive, nós entramos em novos relacionamentos, às vezes temos traumas do passado. Mas eu já fui suficientemente madura de um relacionamento contar o que me aconteceu no relacionamento passado. E pedir à pessoa, dizer, eu ainda estou frágil nessa área. Peço para ter paciência comigo. Há muitos adultos que não têm essa clareza, que não têm essa disponibilidade. Entram em relacionamentos enquanto têm mágoas do passado e começam a ficar obsessivos, porque aquele lhe traiu, fica muito ciumento, mas é outra pessoa, essa pessoa não trai, mas fica, onde é que estás? Porque foram experiências passadas que a pessoa não tratou, não trabalhou, nem sequer falou, talvez aquela outra pessoa, exatamente, ia ajudar, acaba projetando. Então, somos seres falhos, eu também trabalho isso em mim todos os dias, em olhar para aquelas experiências que não foram muito boas na minha vida, não somente amorosa, mas a nível de amizades. Eu tive amizades que traíram, que eu confiei, não foram boas, mas isso não quer dizer que eu não vou confiar em ninguém, é impossível. Eu tive familiares que foram muito offs comigo, familiares que, a minha vontade era de, se eu pudesse não olhar para a cara daquela tia, mas a graça é que o quê? Perdoar. Essa palavra. Perdoar não é esquecer. Tu nunca vais esquecer aquela pessoa, nunca vais esquecer. Vai permanecer contigo, mas é ressignificar. Olhar numa perspectiva. E perdão, às vezes, diz mais sobre nós próprios do que a outra pessoa. Liberta mais a nós. Quando tu tiras aquele fardo da mágoa, diz, ok, eu perdoo aquela pessoa por que ela fez. A pessoa pode não ter vindo pedir desculpas ou nada, mas se é só de perdoar, já é um grande passo para poder tocar a vida. As pessoas às vezes não conseguem perdoar, são muito rancorosas. Depois é engraçado que zangam-se por coisinhas. Eu que trabalho com adolescentes em uma escola, ouço cada coisa e às vezes eles próprios entram em conflitos com eles próprios, mas justifica, são imaturos, estão a crescer, os adolescentes não têm a mesma, inclusive o cérebro deles não está formado, o cérebro humano forma-se até os 25 anos, com todos os lobos frontais, com tudo, até os 25 anos, então um adolescente de 14, vamos esperar uma maturidade de alguém de 30 e 35. Às vezes eles são, mas estão em constante aprendizagem, mas talvez também não tem bons exemplos de pai que resolvem os problemas. Algumas pessoas gostam de pôr a sujeira debaixo do tapete. Você não fez limpeza. E ser adulto às vezes é tocar na ferida, porque às vezes a cura
é falar do problema. Mais do que ficar em silêncio, porque silêncio pode machucar que o pior grito. Então, é falar do problema, é perdoar, é arranjar tempo de dizer, ok, eu não sou culpada pelas pessoas que me circundam, mas eu posso ter uma boa convivência com as mesmas. Eu posso perdoar até aquele que me fez mal, posso amar até aquele que não me ama. Então, são esses valores que também as igrejas devem impulsionar. As nossas igrejas só falam teorias de prosperidade, dinheiro, dízimo, oferta, esquecem de formar o ser humano na sua essência. Uma crítica a vocês, apóstolos e profetas e tudo mais, parem lá com isso. Vamos lá educar as pessoas a serem melhores. Obrigada. Eu gostava de acrescentar Força. na questão que ela tocou da traição, né? Porque a traição é, na verdade, aquilo que eu fui vendo que é o correto de se fazer, né? E como criança, como criança, ou melhor, o cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. O estímulo que ele mais recebe é o que mais vai influenciar na sua caminhada. Então, esta questão da traição tem muito a ver com as feridas emocionais que a pessoa carrega. Às vezes nós dizemos, epa, mas o fulano de X está sempre a trair e não sei o que não. Há uma coisa que ele carrega, uma rejeição, uma humilhação, que ele disse, eu quando crescer ninguém, ou eu não vou, ou eu vou. Então aquele eu vou fazer tal e qual, até hoje tem estado a trair essa pessoa. Por quê? Porque quanto mais ela, cada vez que ela vai e dispõe-se para outra pessoa, ela está a trair-se a si mesma. Aquilo que ele disse ou que ela disse lá atrás que ele nunca ia fazer ou que ia fazer. É uma traição, porque está lá no subconsciente dele que aquilo é o correto. Então, a partir do momento em que a pessoa não se perdoa, né? Na verdade eu queria tocar no aspecto perdão, enquanto eu não me perdoar, porque às vezes nós estamos preocupados em perdoar ao próximo, o perdão começa em nós. A decisão que eu tomo de me perdoar, que é para depois perdoar a outra pessoa. Eu não tenho como perdoar ou fazer algo para o outro que eu não sei fazer para mim. Então, eu me perdoo e eu fico sensível a perdoar a outra pessoa. Porque eu entendo que é um ser humano, assim como eu falhei, porque eu fui dormir com fulano e fulano, a outra pessoa também merece o perdão. Só que depois tem esta questão que caminha conosco e nós não percebemos como nos desligar. Como é que eu faço este processo para chegar até o perdão? Olha, perdoar não é fácil. Ela falou, não significa que nós temos que nos esquecer ou que nós vamos nos esquecer. Como anda por aí a conversa, olha, quando tu perdoas, tu esqueces. Existe uma coisa, é tu bloqueares um trauma, que é muito perigoso, que é o que muita gente faz. As pessoas bloqueiam os seus traumas, bloqueiam os seus sentimentos e um dia, numa situação que não tem nada a ver, explode. Inteligência emocional já foi. É como se o corpo estivesse aqui, mas a inteligência emocional fugiu. Então, é muito importante perceber que quanto mais eu perdoo-me a mim, eu estou a tratar e a cuidar de mim e depois vou perdoar a outrem e também estou a tratar. E no processo, como é que é esta caminhada até chegar ao perdão? É eu aceitar que sim, fui ferida, mas eu escolho perdoar. Eu escolho por mim. E digo-vos, não é possível perdoar quando nós não temos Deus, quando o Espírito Santo não flui em nós. Por quê? Porque nós temos que entender que o nosso fluir, o nosso caminhar para o perdão é entrega. Então aquela entrega precisa de mais. Boa. E talvez complementando, segundo o que eu sei pouco da Bíblia, Deus abomina o divórcio. Mas uma das condições que ele faz com que possa haver divórcio é perante a traição, quando alguém assume ter um outro caso, ou então quando repudia, se não me engano, a outra vertente, sim, quando alguém trai.
Caso contrário, é até a morte que deve separar. E perante a traição, eu já vi casais que optam por não divorciar, perdoar e continuar. Mas há alguns que dizem, ok, perdoem, continuam, mas está toda hora a recordar, a dizer, porque você fez aquilo, a jogar na cara daquela pessoa. Porque nós às vezes adultos temos essa mania, porque você fez isso aquele ano. Ou alguns dizem, ok, eu vou perdoar, vamos continuar, mas eu vou dar o troco. Isso não é perdão. Perdoar é da forma genuína. Decidir não esquecer, mas é pôr de lado e abrir um novo capítulo daquela página. Se você decidiu perdoar, arque com todas as consequências e viva. Às vezes, algumas traições que eu assisto, vem com um fruto, um filho fora. E então, aquela criança não é culpada, é um filho bastardo, disse por aí, é um enteado. Mas eu tenho que acolher, por vezes, até vem ficar na tua casa. Há mulheres que cuidam dos filhos de fora dos seus próprios maridos. Algumas conseguem cuidar como se fossem as mães, outras viram as tais madrastas maldosas mesmo. Então acho que é muito complexo e nós precisamos sim fazer uma introspecção de fato e assumir que perdoar não é fácil. E como ela disse, às vezes é uma coisa que transcende o nosso nível humano, precisamos de forças espirituais para poder nos ajudar a suportar, porque não é fácil, mas também não é impossível. Disse que o Deus é do impossível, também é possível sim continuar e perdoar as pessoas, porque falhar somos nós, vamos falhar, né? E na vossa opinião, por que as mulheres são educadas, vamos assim dizer, a aguentarem mais e os homens não têm a mesma pressão de ter a mesma inteligência emocional? Eu vou começar por aquilo que eu vejo todos os dias. Nós como sociedade, as mulheres são tipo logo a seguir ao casamento, ou no primeiro dia do casamento, o casamento oficial, né? Registro, não sei o quê, vão para casa e são educadas, o culaia no caso. Mas os homens não são educados. Eles já vêm com aquilo que aprendeu, né? Que a mãe ou a mãe em casa dizia, meu filho só vai à escola e volta e estuda. Mas em casa, eu como mulher, a minha mãe desde sempre, voltou da escola, lavou os pratos, cozinhou, não sei o quê, lavou a roupa. Os homens não têm responsabilidade enquanto crescem. Então, quando eles saem da casa dos seus pais para a casa, para a sua casa, no caso, eles não sabem o que fazer, não sabem como lidar com aquilo e passam a vida a dizer que não, estas mulheres não sabem o que querem, não sei o que, mas o que ele tem como bagagem? Eu como esposa, eu tenho muito como bagagem. Eu sei que tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Mas ele, como homem, não ajuda nem com a criança. Tipo, um momento em que eu estou a cozinhar ou estou a lavar a roupa, nem isso ele consegue fazer. Então, é uma mulher, estamos aqui a falar de uma mulher sobrecarregada. E não é só a sobrecarga de trabalho como tal, mas a sobrecarga emocional. Porque quanto mais ela vai reclamando destes aspectos todos, algo está a acontecer com ela. Há um significado que ela está a dar para aquelas todas as coisas. Ao passo que o homem, para ele pensa que quando eu dou dinheiro, todos os meses, estou a pagar as contas, mas ela não percebe. Nós sabemos que o homem tem que ser provedor, mas qual é a percepção que os homens têm sobre ser provedor? O ser provedor não é só financeiramente. É quando eu estou triste, O afeto. Exatamente, o afeto. Todas estas questões importam para esta provisão. Então, o homem não pode chegar e dizer, olha, eu pago as contas, por isso que ninguém pode me chamar a atenção. Não é assim. Então, o que tem estado a faltar é, se eu vou ao Culaia como mulher, antes do casamento, o homem também precisa deste ensinamento, porque ele não sabe como se comportar como um homem casado. Então, estas são as coisas que para mim estão em falta. A partir do momento em que ele percebe, por exemplo, eu sei que os homens no norte são educados e quando nós olhamos para os homens do norte e do sul, nós vemos a disparidade. Nós percebemos, aquele homem lá sabe que a mulher dele é rainha.
Mas o nosso homem aqui, não sei. Não sei, eu acho que o nosso homem aqui pensa que mulher nasceu para ser empregada dele. Porque no fundo, enquanto nós crescíamos, todas as mães, nós víamos as mães a receberem os filhos. As meninas não eram recebidas. Os rapazes chegavam, tocavam campainha, a mãe, quando soubesse que é o rapaz a chegar, era recebido. Essa é outra questão que os homens, muitos homens ultimamente reclamam. Eu chego a casa, pago as contas e esta minha mulher não é capaz de me receber. Então, Mas como é que eu te recebo se você não está a fazer o seu papel? É aquela questão de estarmos sempre a dizer que a mulher tem que ser como é que é a palavra? Submissa. Como é que eu fico sob a tua missão como homem se eu não me sinto respeitada no lar? Porque esta sub a missão, você tem que ser líder. Como é que tu estás a liderar a tua casa? Será que tu acordas e dizes, mulher, este mês eu tenho tanto e temos que fazer 1, 2 e 3. Não há liderança em casa, contudo, eu tenho que ser submissa. Ser submissa ao quê? então, a imaturidade emocional dos homens é mais do lado cultural e educacional. Influencia bastante aspectos culturais, aspectos culturais e também da aprendizagem por observação, como ela esteve muito a bem dizer, e há uma grande disparidade, sim, na forma como os homens em Moçambique, nós somos africanos, em Moçambique, no sul, centro e norte, são educados, a forma como eles vivem. E só já notar, no centro e norte do país, eu tenho familiares lá, eles preferem muito ter homens trabalhadores em casa, domésticos. Lá reinam mais homens e aqui no sul são mais as mulheres. E o homem lá tem uma disponibilidade de cozinha impecavelmente, sabe fazer limpeza impecavelmente. Aqui no sul, meu Deus, alguns infelizmente nem para fritar o ovo sozinho, sabe? E uma crítica: não há papel de mulher e de homem. Isso são habilidades sociais básicas. Desculpa te usar como exemplo, mano, eu sei que vais ganhar comigo. Mas meu irmão conta, eu tenho um irmão mais velho, diferença de 9 anos. Ele também era o rei em casa, pouco fazia, até porque estava rodeado de muita gente. Tínhamos empregada, tínhamos também meninas. Ele pouco fazia algumas coisas e ele foi estudar fora, em Cuba. Nos primeiros meses, ele conta, não sei se ele me lembra, mas ele conta que a adaptação não foi fácil. A comida do refeitório não era agradável, é um novo país, com um paladar que eu não percebo. Ele teve que aprender a cozinhar. E ele voltou de lá outra pessoa, já entrava na cozinha. Hoje ele é um pai que coparticipa. Cozinha para a família sempre tem disponibilidade. Meu irmão agora é um tifo. Às vezes manda-me receita dele, tira foto do prato, porque faz isso. Até sabe criticar a empregada, porque sabor aqui, não mexeste muito sal, tudo mais. Mas ele aculturou isso quando ele foi para fora. Se ele tivesse continuado na minha casa com a mãe que eu tenho, desculpa, não teria assimilado isso. E eu vejo muitos exemplos, meus primos foram estudar fora, passaram mal, ligavam. Como é que se faz arroz? Mas não aprendesse a fazer arroz, tá bom, põe panela, deixa ferver, depois lava arroz e ponha. Não sabia o básico, às vezes nós temos essas dificuldades e por vezes é a forma como nós fomos criados, né? Às vezes o homem é tido como um ovo intocável, até tem aquela coisa, não precisa fazer, vai ter mulher, vai casar. Que isso? Quem garante que vai casar? Quem garante que vai ter condição de ter uma empregada para fazer as coisas? Então, lavar, cozinhar, arrumar a casa, engomar, são coisas que devem ser educadas para homens e mulheres. Não tem sexo essas coisas. E uma pessoa deve saber se assumir. Porque homens, às vezes, solteiros, só vivem de massa e peixe. Não sabem inovar mais. E takeaways, não sabem inovar mais que isso. Claro que há mulheres que também são assim, não há exceção à regra. Nós, mulheres, algumas também com as unhas de gel, não sabem nem sequer depenar uma galinha. Eu também não sei, mas não sabem escamar peixe. Isso aí é o básico. Por favor. Então devemos saber fazer essas coisas. Nem pela modernidade, e tu nunca sabes. Eu cresci em um momento da minha vida, eu tive motorista particular, não era meu, era do meu pai. Eu tive condições de abrir a geladeira e ter o que comer, em dizer, escolher o que eu quero comer. A dona perguntar, menina, vai me tapar omelete ou queijo? Eu, nem outro, faz atum para mim. Posso ter crescido nesse nível.
Mas tu nunca sabes como é que vais ter tu sozinho quando essas pessoas já não estiverem. Quando a base da família não existir mais herança, ou tu, por inconveniências da vida, não conseguir manter o lifestyle da qual cresceste. Então devemos saber nos aculturar. Há meninos que não sabem apanhar chapa sozinhos, pais, por favor, carinha dá para ajudar, mas domingo, um dia, leva o seu filho, chapa apanha-se aqui. Isso tem a ver com a habilidade de sobrevivência, principalmente numa cidade grande como a nossa. Saber o nome da paragem de casa dele, pelo menos. Saber o básico. Saber fritar ovo quando a Dora não está. Arrumar a própria cama. O uniforme, o material escolar, o quarto. É básico. Não, porque alguns pais também, a empregada faz isso, filho. Não é isso. Você não vai estar ali para todo sempre. Essa criança tem que aprender a viver. E a vida tem altos e baixos, tem que estar suficientemente sóbrio. Nem à toa que depois de 2 por 3, não estou a dizer que os mimados já cometem suicídio, mas perante um empecilho, estão ali a se deixar levar pelas drogas, estão ali a se deixar, porque não tiveram as quedas, é que nos fortifica, o que não nos mata nos fortalece. Então a escola é bom sim, mas vamos ensinar os meninos a sobreviverem com as coisas básicas. Rapazes, se tem um pai a saber tocar a lâmpada, homem em função. Não eu, coitada de mim, com um bebê no colo, estou a subir cadeira para tocar a lâmpada porque meu marido é um fofinho. Tem que ligar para eletricista, com todo respeito. E obrigada. Então, na vossa opinião, o que significa ter uma relação emocionalmente segura? Seja, de novo, não tem que ser só relação romântica, pode ser profissional, com familiares, com amigos. A relação emocionalmente segura é aquela relação em que eu possa me doar sem esperar nada em troca. Então, a partir do momento em que eu tenho alguém, uma pessoa que eu diga, hoje eu preciso falar e eu sei que vai me acolher, isso é que é verdadeiramente uma relação, porque não precisa ser uma relação amorosa como tal. Mesmo no escritório, nós trabalhamos, passamos a maior parte do tempo no escritório. Então é lá onde nós precisamos ter estas pessoas, esta rede de apoio, porque isso é uma rede de apoio. O saber contar e saber que também aquela pessoa pode contar sem expectativas, porque parece que há uma tendência de que eu só vou fazer se ela fizer isto. Até lembro-me o meu A filho, reciprocidade. lembro-me do meu filho mais novo, quando era pequenino, que ele dizia, eu dizia, olha, faz não sei o que. Ele, mãe, qual é a minha recompensa? Não é a questão emocional não é sobre recompensa. É sobre o saber doar e saber receber. Então, se nós... E ter alegria quando doa, sem esperar nada em troca. Exatamente, ter alegria neste doar e não esperar. Por quê? Porque nós vivemos, parece que toda a nossa vida é expectativa. Calma. Vamos lá nos dizer aos nossos corpos, calma, desacelera, agora eu sou uma nova pessoa e não preciso nada. Vou lá entregar e doar-me para aquela pessoa porque aquela pessoa precisa de mim. E só para acrescentar, eu acho que uma relação segura é aquela que é a comunicação, uma comunicação recíproca e ativa, onde as pessoas falam as palavras não tão turvas, mas as palavras sinceras, mas uma sinceridade também controlada. É uma relação que há empatia, é uma relação que também há reciprocidade. Claro, eu digo bom dia, tu também retornas com bom dia. É uma relação que há honestidade mútua. E ela pode ser em todos os níveis, inclusive a relação de sugar daddy e as ladies que ele tem, a sugar baby. Tem que saber, ok, tu tens a tua juventude, tu vais me dar a tua beleza, tudo mais, e eu financeiramente estável, vou te proporcionar todos os prazeres. E tem que estar tudo claro pelo tipo de relação, não depois ela começar a cobrar, não, porque tu não me ligas à meia-noite quando eu estou a chorar. Tu sabes que eu sou casada. Então até nessas relações que não deveriam existir, de traição, tem que haver uma clareza e transparência entre as pessoas. Exatamente. E isso é na conversa. Pessoas adultas
elas não escondem os problemas por debaixo do tapete, elas falam. E falam de forma honesta. E falam sóbrias, não sob efeito de álcool. Porque alguns, depois de beber ou de tomar outras substâncias psicoativas, aí sim tem coragem de falar. Então, são pessoas que falam de forma honesta, falam para serem ouvidas e também são para elas também deixam-se ouvir e também ouvem a outra parte. E pior ainda, não aponta culpados. Olha para a situação e tenta resolver os problemas. Discuta as ideias e não discuta pessoas. Então devemos ter relações assim. Que ok, não porque tu fizeste, mas ok, o que eu fiz com isso? Às vezes nós deixamos de resolver os problemas porque nós estamos a atacar a outra pessoa, já vamos, e a outra pessoa, em vez de ter uma escuta receptiva, já é uma escuta defensora, quer se defender e não há diálogo nenhum. É só de gritaria que acaba em pancadaria, dois protestam na Maria Sopinha da queixa, de condições que poderiam. Maria Sopinha, um forte abraço, ela aposentou, agora está uma nova comandante, que esqueci o nome, mas estive no Encontro Nacional das Mulheres e a conheci. Então, às vezes, falta isso. E, sinceramente, acho que vamos concluir daqui a pouco. Eu queria terminar a minha fala a dizer o seguinte: famílias, principalmente nós aqui no Sul, gostamos muito de marcar reuniões quando as coisas não são certas, com padrinhos, com os tios todas, que por vezes são pessoas que elas próprias não são exemplo, mas ok, tem sabedoria, né? Aquela coisa de faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas numa relação a dois, também nós somos famílias coletivistas, etc. Devemos saber aprender a deixar o casal ter autonomia de resolver seus próprios problemas. Não fiquei porque a madrinha disse, porque o padrinho disse. Isso no fórum amoroso. Sobre amizades, não se obriga alguém a ser teu amigo. E tens que saber escolher amizades que te agreguem valor, não valor financeiro. Escolher porque é filho de não sei o que é, porque anda de moto de 4 rodas, eu posso ir na casa dele no Bilene, não é por aí, na ponta não é por aí. São pessoas que de fato podem te acolher, porque amigos são aqueles irmãos que nós escolhemos, porque o nosso irmão biológico nós escolhemos. Então, aquele irmão biológico. E, por favor, redes sociais. Vamos ser mais afáveis nas redes sociais. Eu sofro muito hater nas redes sociais pelo meu partido político. Não vou aqui dizer qual é, mas eu sofro muito. Vocês já sabem qual é. Eu sofro muitas batidas. O que acontece online, fere no offline. Eu tenho capital. Eu não caio por qualquer coisa, graças a Deus. Mas muita gente fica com baixa autoestima, fica com muita tristeza pelo que é dito online. E principalmente os influencers e figuras públicas sofrem muitos haters. Você não pensa, e infelizmente Moçambique não tem lei de rastrear vocês que falam mal de nós nas redes. Por favor, se não tem um comentário bom a fazer, não comenta. O silêncio já diz tudo. Não precisa, sabe, eu como gosto de ler comentários. Kelly, eu gosto de ler comentários. E as pessoas comentam coisas nada a ver e tu vês que é uma raiva. Meu Deus, vamos lá ter uma vida saudável no online, lá nas redes. Vamos ser mais afáveis, por favor. E muito obrigada. Por acaso ia fechar assim, mas antes queria saber de vocês, com este conhecimento todo, estas experiências todas, como é que nós podemos, como adultos, de forma geral, tanto homens como mulheres, entrar nas próximas relações de forma mais saudável, sabendo que todos temos fraquezas, todos também podemos, não é um problema sermos vulneráveis, mas também temos que reconhecer as vulnerabilidades dos outros. Qual é o conselho que podem deixar? Bom, eu ia começar por dizer que temos que entrar leves nas relações, né? Sem nada para projetar. Exatamente. Tudo que é teu trauma da relação passada, da tua amizade passada, não carrega para aqui. Não traz para aqui. É difícil, mas isso é autocuidado. Quando eu percebo que primeiro, eu vou entrar para uma relação e não posso trazer todas as coisas ruins. Traga aquilo que é bom para este novo relacionamento. Por quê? Porque nós vemos várias pessoas hoje em dia têm medo de entrar para os relacionamentos. Por quê? Porque já sabe, epa, vai me começar com os traumas dela, vai começar a perguntar, não sei o quê. Não. Seja leve, acolha o outro, porque você também precisa de ser acolhido. Então, se entras com esta leveza, com esta percepção de que precisas ser acolhido e sem lembranças, claro, vais ter tuas lembranças nos teus momentos em off, mas não projeta as lembranças
para o relacionamento presente? Eu ia, na minha qualidade de psicóloga, dizer para as pessoas terem mais autoconhecimento. Eu não sou a favor de livros de autoajuda, não me dizem muita coisa, mas há livros sobre a essência humana, sobre espiritualidade. Procura ler mais sobre isso, sobre a essência. E, se possível, desenvolva o teu lado espiritual, independente da religião. Eu sou cristã e, a nível da Bíblia Sagrada e na religião que eu sou crente, eu encontro muitas respostas para muitas coisas sobre a vida, para o meu ser estar. E tem sido um alicerce muito poderoso para mim, mas é uma coisa individual. Se quiser ser cristão, também seja. Mas se for uma outra religião e acha que te sentes bem com as premissas, com os ensinamentos, viva na essência e perceba, porque tem uma influência muito básica na nossa vida. É lá onde tu aprendes os valores morais, aprendes essa coisa de perdão, respeito ao próximo. Sabes que, ok, até aqui eu posso, mas nem tudo depende de mim. E o resto, Deus é que sabe. É tão bom quando tu dizes, pai, vindo a mim, todos estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, ele vai cuidar, eu não vou me preocupar com isso. É muito calmo, para mim dá uma saúde mental muito boa. E limita muito a ansiedade, etc. Não andeis ansiosos por nada. Então eu busco muita religião como alicerce. Porém, se você não se considera ateu, não tem uma crença definida, eu ia aconselhar não somente, mas também os cristãos a procurar ajuda, apoio profissional, psicológico. Temos psicólogos em todos os hospitais, principalmente centrais e provinciais e gerais ao longo do nosso país, onde as consultas são gratuitas e não precisa ir. O psicólogo não é para maluco, o psiquiatra não é para maluco. Você está com algum problema de forma mental, social, os psicólogos são indivíduos formados com técnicas e conhecimentos, teorias de psicologia que ajudam as pessoas. Eles não resolvem um problema, mas vão dar uma luz. Então, busca uma ajuda profissional. Caso contrário, a igreja pode ajudar, uma pessoa já vivida, madura, tenham amizades de diferentes faixas etárias, não somente da tua idade. Pessoas mais velhas têm um conhecimento, são de fato bibliotecas vivas, então tentam ter essas pessoas do vosso lado e conversem muito com essas pessoas. Dentro das redes sociais tem muitas páginas, tem muitas coisas que falam sobre a essência. Vossa rede social não é para só ver TikTok, dancinhas rápidas, por favor. Não é só para ver games, por favor. Né? Aprendam coisas novas lá. Ela também vai aprender a aprender inglês, francês, muita coisa para aumentar as suas habilidades. Tem coisa de dizer. Pinterest tem muitas coisas. Exatamente. Tem um leque de coisas, não somente ver sites de fofoca. Então, procurem se desenvolver. Como eu disse, somos seres em aprendizagem até o último dia da nossa vida. Aprendam coisas novas e aprendam sobre si, a essência humana e como ter melhores relações. Invistam em terapia e sejam felizes. Muito obrigada, Cândida. Muito obrigada, Nilsa. Claro, o nosso parceiro deste episódio, o Restaurante Y. Como é que vocês acharam a experiência? Eu estou ansiosa para comer o hambúrguer. Restaurante Y, o cheiro daqui está muito bom. Então fico à espera do meu takeaway. Muito obrigada. A bebida aqui transparente estava muito boa também. O acolhimento. E eu acho que sim, vamos convidar a todos para virem. Os pratos são bons, sim. Eu tenho fé, só pelo cheiro dá para sentir que é bom. Então, continuação do bom ano 2026, né? Obrigada. Thank you. Uau, foi um dia maravilhoso. Companhias super agradáveis. Então, o lugar só podia ser excepcional, né? Então, quando a gente está com boas pessoas, boas companhias, todo o resto melhora. Mas, evidentemente, o Restaurante Y é uma escolha boa. Vamos me pagar pela publicidade. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Um beijo, filhos.